Nesse vídeo de hoje, a gente vai trabalhar os mesmos exercícios do vídeo anterior, só que através de metodologia. Para quem está lembrado, no último vídeo, eu falei que o primeiro exercício não dava para resolver pelo método intuitivo, né? Precisava ter uma metodologia, porque ele, como o cilindro B, ele avança e recua antes do cilindro A recuar, então fica praticamente impossível fazer ele intuitivamente. É bastante trabalhoso e às vezes não chega lá, tá? Com a metodologia cascata, né, é possível resolver esse problema com mais facilidade. É, todo método ele acaba exigindo mais recurso, né? O intuitivo, se você às vezes você consegue resolver com poucos elementos. Já o, quando você usa uma metodologia, você sempre vai ter que ter aquela quantidade mínima, né, de equipamentos ali, tá? De válvulas e tal. Então, ele exige mais uso de mais válvulas, né? E acaba ficando um pouco mais caro. Mas, no entanto, ele facilita bastante na hora de fazer um projeto mais complicado, tá? Então, ele não às vezes, se você conseguir resolver facilmente com a metodologia intuitiva, né, sem metodologia, né, que é do modo intuitivo, resolva. Se não conseguir, se vê que vai ser muito difícil o circuito, aí o melhor é usar realmente a metodologia. E uma delas é a cascata, tá? Então vamos começar lá. Então, vale lembrar aqui que o nosso primeiro exercício da aula passada, né, era justamente isso aqui, ó, A avança, né, o avanço de A mais, avança B, daí antes de recuar o A, recua o B, e por fim, recua o A. Então, ao invés de fazer ele intuitivamente, tentar colocar lá o avanço do A, o fim de curso, né, o avanço de B, o fim de curso, o recuo de C, o fim de curso, para recuar o A, que é essa parte final aqui que acaba atrapalhando bastante, né? Para quem quiser ainda, quem não fez, quiser tentar fazer no método intuitivo, ela é bastante, é, ela acaba tendo um problema a partir daqui, ó, a partir desse passo, tá? Então o que que a gente faz? A gente divide em linhas e cada linha ela vai alimentar uma parte do circuito e a outra vai deixar desalimentada. E a gente divide sempre da seguinte forma: vai selecionando todos os passos até que chegue num recuo. Por exemplo, esse A aqui está avançando, no próximo passo o B está avançando, então pode ser na mesma linha, né? Daí no terceiro passo o B está recuando, então eu já tenho que separar, porque aqui tem B avançando, eu não posso misturar o mesmo cilindro avançando e recuando na mesma linha, tá? De alimentação aqui. Então aqui eu já faço uma separação. E daí nessa outra parte do circuito, que seria a segunda linha, o B recua e daí o A recua. Então, como não tem contradição, esses dois vai ter duas linhas, né, que são duas situações. Ele se chama cascata pelo seguinte fato, ó. Ele primeiro vai fazer esses dois, alimentar esses dois passos, né? Então ele vai esperar, apertando o botão, vai avançar o cilindro A, vai bater no fim de curso, avança o cilindro B e daí encerra a alimentação da primeira linha. Ele vai para a segunda linha. É cascata justamente porque ele vai indo de cima para baixo nas linhas, né? Se tivesse mais uma linha aqui, ele iria mais uma para baixo, tá? Então, eu vou aqui, como chega nesse diagrama trajeto passo, a gente já fez na aula passada, né? Então, eu vou direto aqui para o final, ressaltando que a gente separou aqui, então, quando o B avança, quem vai fazer a mudança de linha vai ser o FC2. Quem vai alimentar a primeira linha é o B1. Quem vai alimentar a segunda linha é FC2, tá? E daí o FC1 vai fazer só o cilindro B avançar, normal, como já fazia, né?
e o FC3 vai fazer o cilindro A recuar, tá? Mas até aqui vai estar sendo alimentado o circuito pela linha 1 e essa outra parte aqui vai estar sendo alimentado pela linha 2. Então, bora lá pro simulador FluidSim para a gente ver como é que fica o circuito. Então, pessoal, já deixei pronto aqui o circuito, porque ficaria muito demorado o vídeo se eu fosse montando junto, tá? É bastante detalhe. Mas, assim mesmo, se quiserem que eu faça um vídeo só mostrando como é que eu montei aqui no simulador todo esse processo, para fazer passo a passo junto com durante o vídeo, né? Então escrevam aí que eu posso estar realizando esse vídeo só com a montagem, tá? Vamos só trocar aqui, colocar um retorno, tá? Então tá lá. Antes de eu simular, eu vou explicar. Ó, a alimentação principal está aqui embaixo, então tem o compressor, tem o reservatório com todo o sistema de filtro e secagem, né, e regulação de ar. Aqui para não ficar cruzando muita linha, eu coloquei só o compressor aqui na entrada direto, tá? Nesses terminais aqui, senão ia cruzar muita linha aqui, ia ficar difícil de entender. E aí a gente começa com aquelas duas válvulas que vão fazer a mudança de linha, que é o botão. Então o botão é responsável por fazer a alimentação da linha 1. E ele vai fazer através de uma válvula 3 duas vias, duplo piloto pneumático. Então quando eu apertar o botão, ele vai fazer com que mude de posição, alimentando aqui, então mandando ar para essa linha, e vai preencher o espaço dessa linha, tá? E essa linha é que vai mandar aqui o ar para pilotar a válvula principal do cilindro A. Então, apertando o botão, enche de ar essa linha aqui e faz com que o cilindro A avance, que é o que está lá, né? Apertando o botão, o cilindro A avança. Vai bater no fim de curso, FC1, quando avançar o cilindro A, né? Batendo no fim de curso FC1, tem que avançar o cilindro B, como ainda a alimentação é a linha 1, então eu não preciso mudar a linha. Então o que vai fazer? Ó? Aí tem uma lógica aí, que a linha só vai fazer o avanço do cilindro B quando a linha 1 estiver alimentada e bater no fim do curso FC1, viu? Então por isso que vai acabar funcionando aqui o circuito sem o problema que teria com o método intuitivo, tá? Ia dar ia dar uma travada aqui por conta da situação. Agora, como a linha 1 tem que estar alimentada e bater no fim de curso, né, FC1, então resolve esse problema. Nesse caso, a linha 1 está alimentada, porque o botão fez essa válvula mudar de posição, ela fica, mesmo que eu tire o dedo do botão, ela fica nessa posição, né? Então, aqui já estava chegando o ar. Bateu no fim de curso, chegou o ar desse lado, então virou os dois lados, tá 1 e 1, sai ar aqui, faz com que o cilindro B avance. Cilindro B avançando, ele vai bater no fim de curso FC2. Daí vocês vão lembrar lá que a gente comentou, né, que FC2 é responsável por trocar de linha. Então ele vai desalimentar a linha 1, ó, FC2. Vai fazer com que essa válvula volte à posição inicial, desalimentando a linha 1, né? Então ele já tira o ar daqui, ó, tá? Então já não tem mais o problema de ficar travando essa válvula. E também faz o FC2 simultaneamente, né? Faz com que essa válvula aqui mude de posição alimentando a linha 2. Então agora desalimentou a linha 1, alimentou a linha 2, tá? Linha 2 alimentada, então o ar vai direto para cá, através da própria linha, ela vai direto para fazer com que essa válvula principal volte para a posição inicial. E aí faz com que o cilindro B recue, que era o próximo passo. O primeiro passo da linha 2, né, era fazer o cilindro B recuar. Daí o cilindro B recua e bate no FC3. FC3
ele está junto com uma lógica E também, né? Então, como o FC3 está inicialmente pressionado, né? Quando a linha 1 está alimentada, ele não faz nada, porque essa linha aqui está desalimentada, então chega a zero aqui. Ele está pressionado, está chegando a área desse lado, mas desse lado não está. Então ele não trava aqui, ó, né? Daí só quando a linha 2 estiver alimentada, que é agora, né? Ele vai esperar recuar o cilindro B para bater novamente no fim de curso aqui. E daí vai mandar sinal para esse lado, fazendo com que o cilindro A recue, tá? Então, finaliza o processo. Daí, para que essa linha 2 seja desalimentada e alimente novamente a linha 1, eu coloquei esse botão aqui, ó, através desse contato aqui, ó, você vai observar, que ele vai fazer com que essa válvula aqui volte para a posição inicial. Então, daí desalimenta a linha 2 e alimenta novamente a linha 1, tá? Somente uma linha por vez, numa metodologia cascata, pode estar ativada. Ela não pode estar ativada mais de uma linha, tá? Então, só essa linha. Quando essa linha for ativada, essa desativa. Se tivesse uma terceira linha, teria que desativar a segunda e alimentar a terceira, tá? E assim por diante. Perfeito? Antes de ir lá pro circuito, só vamos colocar aqui a simbologia correta nas linhas de comando, né, que é tracejado. Tudo no que pertence aqui é o ar, então vou deixar assim. Onde que tem mais comando aqui? Tracejado. Aqui também tracejado. Então a parte de comando sempre simbolizado com tracejado. Aqui também vai ser tracejado, está comandando essa válvula, aqui também tracejado, aqui. Vamos só deixar no padrãozinho aqui para ter uma representação legal quando a gente fizer o print aqui desse circuito, né? E só falta esse aqui. O resto é alimentação. Então essa linha aqui ela alimenta tanto o piloto, mas também alimenta o principal. Não, né? Ela nem alimenta, então posso tracejar também. Ela está sendo usada só para comando. Eu vou deixar ela assim, mais pelo motivo de que fica mais fácil enxergar as linhas, tá? Mas o restante aqui a gente deixa no tracejado. Bom, vamos lá para a simulação então. Eu coloquei aqui, vocês observaram que eu coloquei válvulas reguladoras de fluxo, né? Justamente para o circuito fazer o funcionamento mais lento, né? Para a gente observar bem aí. Então acho que eu vou diminuir mais aqui. Coloquei 2, colocar 1% para ficar bem devagarinho, né? E a gente poder comentar enquanto está realizando o processo aqui. Colocar em todos 1%. Significa que está quase fechadas as válvulas reguladoras, né? Passando um pouquinho de ar. Então, ó, quando eu apertar o botão, ele vai alimentar a linha 1. E daí vai começar a avançar o cilindro A. Tá lá, ó. Começa a avançar o cilindro A, bate no FC1, vai avançar o cilindro B. Lá, ó. Bate no FC2, sai da linha 1, vai para a linha 2. Lá. E recua o cilindro B. Recua o cilindro B, bate no FC3, recua o cilindro A. E fecha o circuito. Daí você observa que a linha 2 ela se mantém alimentada, tá? E vai ficar. Até que eu aperto o botão de novo, ó. Daí ele volta para a linha 1, tá? E faz o processo todo novamente, ó, tá? Daí, ó, sai da linha 1, vai para a linha 2, recua o cilindro B, recua o cilindro A e fecha aí o circuito, tá certo? Então é isso aí, tá? Essa é a metodologia. Vamos lá fazer mais exercício, tá? Verificar o próximo exercício, como é que vai ficar na metodologia trajeto. Aliás, essa aqui é a metodologia cascata.
Então, nesse segundo exercício, nós temos, que foi realizado também na aula passada, né? Nós temos aqui o cilindro A avançando. Quando ele bater no fim de curso, ele vai fazer simultaneamente duas ações, né? Que é recuar o cilindro A e avançar o cilindro B, tá? E depois, quando terminar essa execução aqui, ele vai recuar o cilindro B. Então, aqui vai ter o cilindro A avançando. Eu já vou ter que deixar numa linha sozinho o avanço do cilindro A, porque o próximo passo já tem o cilindro B recuando, A recuando. Então, não posso misturar os dois, né? O avanço e o recuo ao mesmo tempo. Então, fica aqui, linha 1 vai ser responsável por avançar o cilindro A. Linha 2 vai ser responsável por fazer o recuo do cilindro A e o avanço do cilindro B. Como o próximo passo vai ser o cilindro B recuando, então não posso misturar avanço e recuo no mesmo passo, na mesma linha. Então, linha 2 vai ser responsável por essa sequência aqui e a linha 3 por recuo. Então, vamos lá, só para observar. Linha A, avanço do cilindro A. Linha 2, né? Recuo do cilindro A e avanço do cilindro B, e a linha 3, recuo do cilindro B. Lá no diagrama trajeto passo que a gente tinha realizado, eram 3 passos, né? Então B1 é o cara que vai alimentar a linha 1, vai bater no fim do curso FC1 ali, então vai alimentar a linha 2, e daí depois o cilindro B vai avançar e vai bater no fim do curso FC2, alimentando a linha 3. Então, aqui nesse caso aqui, os três botões, as três válvulas aqui de comando, né, elas vão estar alimentando uma linha, né, e desalimentando a outra. Vamos lá para o Fluid Sim, né, para a gente verificar como que fica o circuito deste exercício aí na metodologia cascata. Está aqui pronto então o exercício, né? São 3 linhas. Então inicia aqui quando eu pressionar o botão, né? Vai fazer com que alimente a linha 1, e a linha 1 é responsável por avançar o cilindro A, né? Daí o cilindro A vai avançar, vai bater no fim de curso FC1, que está aqui, ó, que vai ser responsável por desalimentar a linha A1, né? Linha 1, e alimentar a linha 2, tá? Então, quando avançar o cilindro A, vai sair dessa linha e ir para a linha de baixo, que é a linha 2. A linha 2, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o recuo do cilindro A, né? Simultaneamente com o avanço do cilindro B, tá? Fechou. Então, daí o cilindro A recua, não tem nenhum sensor aqui, o cilindro B avança e bate no fim do curso FC2. O fim de curso FC2, ele vai ser responsável por desalimentar a linha 2 e ao mesmo tempo alimentar a linha 3. Tá? Só vamos trocar aqui para pontilhar dessas linhas de comando e vamos simular. Vamos lá então. Clicar no play. Se apertar o botão, avança o cilindro A, bate no fim de curso, recua o cilindro A e avança o cilindro B. Bate no fim de curso FC2, recua o cilindro B e termina o processo. Só repetindo aqui para agora observar as linhas, né, ó. Alimentou a linha 1, bateu no fim do curso FC1, desalimentou a linha 1, alimentou a linha 2, bateu no fim do curso FC2, desalimentou a linha 2, alimentou a linha 3, e daí fecha o processo, ele fica na situação de repouso. Quando for repetir o ciclo, então ele vai fazer o mesmo procedimento aí, tá? No trajeto no metodologia cascata, tá certo? Vamos lá, vamos para um próximo exercício aqui, o terceiro exercício. Nesse exercício, então, a gente vai usar 3 cilindros, né, para fazer o acionamento, tá?
E a gente vai precisar só de 2 linhas, apesar, ó, veja só que apesar de ter 3 cilindros, eu vou precisar somente de 2 linhas na metodologia cascata. Por quê? Porque a primeira linha, ela vai fazer com que avance o cilindro A, o próximo não está recuando o cilindro A, então não tem conflito, vai avançar o cilindro B, também na primeira linha. O próximo não está recuando nem A nem B, então está avançando o C, então dá para deixar na mesma linha também. Então esses 3 primeiros aqui ficam na linha 1. Daí o próximo passo é recuar o A. O A já dá conflito, então não posso deixar na linha 1. Vou ter que trocar para a linha 2, né? O próximo passo vai ser recuar o B e recuar o C. Então os 3 são recuo, então não vai dar conflito. Os 3 primeiros passos vão ficar na linha 1, os 3 últimos passos na linha 2, tá? No diagrama trajeto passo, a gente tem essa simbologia aqui, ó, tá? Pressionando o B1, é o B1 que vai alimentar a linha 1 e ao mesmo tempo vai fazer com que o cilindro A avance. Daí FC1 vai fazer com que o cilindro B avance, o FC2 vai fazer com que o cilindro C avance e aqui termina a primeira linha, ou a tarefa da primeira linha. Então FC3 vai ser o fim de curso que vai modificar a linha, que vai desligar a linha 1 e ligar a linha 2. Daí quando acionar a linha 2, a primeira coisa que tem que fazer é recuar o cilindro A, vai bater no fim de curso FC4, vai recuar o cilindro B, e batendo no fim de curso FC5 para recuar o cilindro C, e finaliza o processo. Então vamos lá para o simulador Fluid Sim, para a gente ver o funcionamento. Então tá aqui o circuito já pronto, ó, apenas 2 linhas, né? Pressionando o botão, ele vai fazer com que a linha 1 fique ativada, e a linha 1 estando ativada vai modificar a posição dessa válvula, fazendo com que o cilindro A avance. O cilindro A avançando vai bater no fim de curso FC1. Fim de curso FC1 faz com que o cilindro B avance, mas só se a linha 1 estiver alimentada, né? Então, a condição é que a linha 1 esteja alimentado e bata no fim de curso FC1, tá? Vai avançar o cilindro B. Avança o cilindro B e vai bater no fim de curso FC2. FC2 vai ser responsável para que o cilindro C avance, mas obrigatoriamente tem que estar a linha 1 alimentada. Então, uma lógica aqui que tem que ser FC2 e a linha 1 alimentada para que faça o avanço do cilindro C. O cilindro C vai avançar e vai bater no fim de curso FC3. Então, nesse instante, vai ter aquela situação de troca de linha, que vai estar aqui, ó. Ele vai fazer com que a linha 1 perca o ar e vai fazer com que a linha 2 ganhe o ar. Então, agora quem está preenchida de ar é a linha 2 e vai começar a fazer a segunda situação, né? Que é recuar imediatamente o cilindro A, né? Aí vai bater no fim de curso FC4. FC4 ativado vai fazer com que acione o cilindro, recue o cilindro B, mas somente se a linha 2 estiver alimentada. Então tem que estar alimentada a linha 2 e bater no fim de curso FC4. Aqui você evita bastante coisa naquela situação inicial, né? Ó. Inicialmente essa válvula está atuada, porque o FC4 está no início do curso do cilindro A. Então ele fica atuado e o ar fica passando. Então o ar, se eu não colocasse essa lógica aí, o ar estaria batendo direto aqui. Como a linha 2 também tem que estar alimentada inicialmente, não está chegando ar aqui, né? Só depois que tiver as duas condições verdadeiras aqui, tá? Beleza. Então começa a recuar o cilindro B, bate no fim do curso F5. F5 na mesma condição ali, né? Tem que estar a linha 2 alimentada e bater no FC5 para que o cilindro C recue. E aí termina o processo, tá? Então vamos lá.
Vai dar alguns erros porque está sobrepondo, né? Aqui está faltando um pouco de espaço para fazer esse circuito. Então, mas ele vai funcionar aqui quando, ó. Então, FC4 que está atuado, ó, ele manda o ar para a lógica E, mas não manda para lá. O FC5 que também está atuado inicialmente, ele manda para a lógica E, ar para a lógica E, mas não chega o ar no piloto lá, tá? Então, se eu pressionar o botão, ele vai alimentar a linha 1 e vai fazer com que o cilindro A avance. Bate no fim de curso FC1, vai fazer com que o cilindro B avance. Bate no fim de curso FC2, vai fazer com que o cilindro C avance. Bate no fim de curso FC3, muda de linha e começa a recuar o cilindro A. Bate no FC4, faz com que o cilindro B recue. Bate no fim de curso FC5, faz com que o cilindro C recue e termina o processo. Linha 2 alimentada, linha 1 desalimentada. Se eu quiser reiniciar o processo, tem que alimentar a linha 1 de novo e desalimentar a linha 2, que esse botão aqui está fazendo isso, né? Então, se eu apertar aqui, ó, linha 1 alimentada novamente, linha 2 desalimentada e o processo, né, o ciclo começa novamente, tá certo? Então, esse é o terceiro exercício. Vamos para mais um exemplo, o último exemplo aí, de exercício. Mais um com 3 cilindros. Vamos lá, então, no PowerPoint. O último exercício, então, vai ser o exercício aqui com 3 cilindros também, mas vai precisar de 4 passos, né? Então, vamos utilizar 4 linhas, tá? Sendo que o cilindro A avança, na primeira linha só para o cilindro A avançar, né? Daí na segunda linha, já vai ter que criar uma segunda linha, porque o A na sequência já recua, simultaneamente com o B avançando, né? Vai já ter que criar mais uma nova linha, porque no próximo passo o cilindro B recua, né? Junto com o avanço do cilindro C. E o próximo passo, e último, né? Que é a quarta linha, é o cilindro C recuando, tá? Então, nesse caso, o B1 vai alimentar a linha 1 e vai fazer o cilindro A avançar. Vai bater no fim de curso FC1, fazendo com que o cilindro B avance e recue o cilindro A. Alimenta a linha 2. FC1 alimenta a linha 2. Recua o cilindro A, avança o cilindro B, daí bate no fim de curso FC2, que vai fazer avançar o cilindro C e recuar o cilindro B, né? Avançando o cilindro C, bate no fim de curso S3, que vai desalimentar a linha 2 e 3 e alimentar a linha 4, fazendo com que recue o cilindro C. Tá? Então tá aqui o circuito, né? Como cada passo vai executar uma ação e essa ação é cada linha, então eu não preciso válvulas aqui na parte de cima, né? Cada linha vai executar uma ação aqui, tá? Então lá, o botão B1 vai ser responsável por alimentar a linha A e desalimentar a linha 1, né? Desalimentar a linha 4. O fim de curso FC1 vai ser responsável por desalimentar a linha 1 e alimentar a linha 2, né? O fim de curso FC2 vai ser responsável por desalimentar a linha 2 e alimentar a linha 3. E o fim de curso FC3 vai ser responsável por desalimentar a linha 3 e alimentar a linha 4. Tá? Então, a linha 1 vai fazer com que avance o cilindro A linha 2 vai fazer com que recue o cilindro A e simultaneamente avance o cilindro B. A linha 3 vai fazer com que recue o cilindro B e simultaneamente avance o cilindro C. E a linha 4 vai fazer com que recue o cilindro C. Simulando, então. Cadê o botão? Lá, avança o cilindro A. Linha 1 alimentada. Linha 2 alimentada, recua o cilindro A, avança o cilindro B. Linha 3 alimentada, recua o cilindro B e avança o cilindro C. Linha 4 alimentada, recua o cilindro C. E daí, se for iniciar o processo novamente, é só apertar o botão e ele repete todo o ciclo.
do procedimento aí, certo? Então essa é a metodologia cascata, quando necessário utilizar essa metodologia aí.